Vamos tratar agora da questão 23. O tema dela é o Código de Processo Penal Militar também. Só que ela vai se referir ao processo de deserção. Entendo inicialmente também que essa questão é passível de recurso. Mas eu só vou te explicar por quê se você se inscrever no canal. Senão eu vou fazer birrinha e não vou explicar nada. Vamos à questão. A 23. Veja. Com base nas previsões normativas do Decreto-Lei 1002, que é o Código de Processo Penal Militar, em relação ao crime militar de deserção, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta na questão 23. Olha, essa questão tem uma série de problemas, na minha opinião. Primeiro você vai olhar para o enunciado. Com base nas previsões normativas do Decreto 1002, Código de Processo Penal Militar. Aí você vai na letra A. O crime militar de deserção é impróprio. O crime militar de deserção é um crime propriamente militar ou impropriamente militar? Deserção é um crime propriamente militar. Mas eu não consigo saber disso olhando para o Código de Processo Penal Militar, não. Eu só consigo saber disso estudando o Código de Processo, o Código Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar não me dá essa informação. Ao enunciado fala assim, com base nas previsões normativas do Código de Processo Penal Militar. Você já pode entrar com o seu recurso por aí. Mas vai. Olha, crime militar de deserção é impróprio? Não. O crime militar de deserção é um crime próprio, propriamente militar. E continua. Estando sujeitos os militares estaduais. Ok. Eu posso ir lá no Código Penal Militar e entender assim, artigo 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do local em que deva permanecer por mais de 8 dias. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Isso é deserção. Estando sujeitos os militares estaduais. Só eles? Não, tanto os militares estaduais quanto os federais. Mas continua. Entretanto, quando a conduta típica for a prevista no artigo 193, favorecimento a desertor também poderá ser cometido por funcionários civis quando estes estiverem no exercício das funções de auxiliar administrativo da PM, sendo processados e julgados na Justiça Militar Estadual excepcionalmente. Você tem condições de saber se isso está certo ou se está errado? Diz assim, quando a conduta for prevista no artigo 193. O 193 de onde? Do Código de Processo Penal Militar ou do Código Penal Militar? Porque o 193 do Código de Processo Penal Militar não fala de favorecimento a desertor. Quem fala é o 193 do Código Penal Militar. Você poderia discutir e falar assim, eu não tinha como avaliar essa questão, porque o 193 do Código de Processo Penal Militar não está no programa. Para eu conseguir avaliar se lá está escrito isso ou não, eu teria que estudar 193. Mas, de toda maneira, essa letra A é toda ela falsa. Por quê? Porque mesmo o favorecimento a desertor, como está especificado lá no Código Penal Militar, eu teria que entrar na discussão sobre o favorecimento a desertor, sobre a tipificação penal, sobre as hipóteses de cabimento daquele tipo penal. Porque o 193 vai dizer assim, aproximadamente, dar asilo a desertor ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação. Teoricamente, um civil pode praticar. Só que não tem nada de quando no exercício de funções de auxiliar administrativo da PM, não. Entretanto, eu não tenho como julgar essa questão com base no Código de Processo Penal Militar. É isso que eu quero dizer para você. Mas o que a deixa claramente falsa é dizer que o crime de deserção é crime impróprio. Não, ele é um crime propriamente militar. Mas dá para discutir a letra A. Alguém poderia dizer, mas ela está errada. Mas cabe um debate. Mas você não gostou, não? Então vai na B. A contagem dos dias de ausência para efeito do termo de deserção iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele que foi verificada a falta injustificada do militar. Essa é a correta. É o artigo 451, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar. A redação do 451 no parágrafo 1º é exatamente essa. Olha, a gente vai contar os dias de ausência para efeito de lavratura do termo de deserção. Essa contagem se inicia a 0 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Tranquilo. Essa é a resposta. Perfeito. Mas vamos ler a letra C. Perfeito se eu soubesse, né? Vamos analisar a letra C. Caso seja encontrado qualquer material permanente da fazenda, deixado ou extraviado pelo ausente, o mesmo
deverá permanecer no mesmo local em que foi localizado para fins de instrução processual de rito especial, devendo-se apenas lavrar um boletim de ocorrência simplificado destinado ao comandante do batalhão. Não! Uma vez constatada a ausência daquele militar, vai ser feito o inventário. Esse inventário é ir até o armário, abrir o armário, recolher os materiais. Os materiais serão inventariados. Só que a questão fala assim, caso seja encontrado algum material permanente, deixado ou extraviado pelo ausente, o material deverá permanecer no local em que foi localizado? Não! Esse material vai ser recolhido, esse material vai ser inventariado. A questão C é falsa. Mas qual é o problema da letra C? O problema da letra C é que, na minha visão, ao analisá-lo, eu vou constatar que ele não está inserido dentro do programa de matérias. Quando você vasculha o Código de Processo Penal Militar, você vai verificar que o inventário do material permanente da Fazenda Nacional, ele está lá no artigo 454, no parágrafo 2º, e vai dizer mais, mas a gente pega o 454 no parágrafo 2º. Quando você pega o artigo 454, você vai ver que, a princípio, ele está fora do programa de matérias, porque no seu edital vai falar apenas da deserção em geral, e a deserção em geral no Código de Processo Penal Militar vai do 451 ao 453. O 454, a princípio, não está inserido no programa. Aí você vai para a letra D. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, deverá lavrar um boletim de ocorrência endereçado ao juiz de plantão da Justiça Militar Estadual? Não. Aqui tem duas questões a serem trabalhadas. Uma vez consumada a deserção, é feito o chamado termo de deserção. Só que quando você vai analisar, essa letra D começa assim, transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção. O comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de deserção de maneira circunstanciada. Só qual é o problema? O problema é que aqui na letra D, a resposta também está no artigo 454, agora no caput do Código de Processo Penal Militar. Porque a letra C, você vai encontrar no 454, ali mais ou menos no parágrafo 1º, parágrafo 2º, melhor dizendo, do 454. E na letra D, no caput do artigo 454. Então você vai verificar, depois consulte o seu edital, que tanto a letra C quanto a letra D, ambas estão erradas. Aqui eu não faço boletim de ocorrência, aqui é feito o termo de deserção, mas ambas as alternativas C e D, elas estão, na minha visão, além do programa. Então aqui caberia também discussão através de recurso, porque entendo que as duas alternativas estão para além do programa, embora a resposta dessa questão seja a alternativa B, tira como correta no edital, no gabarito oficial, ela está correta mesmo, mas eu não tinha condições de julgar as outras, porque eu não estudei, estava fora do meu programa. Então cabe recurso. Aí eu fecho essa aqui e daqui a pouquinho volto com outro conteúdo.